Boa noite a todos! Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje, Salmo 42, Sede profunda de Deus, reagindo à tristeza e ao desânimo. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, mais uma pregação inédita aqui no canal, ela está gravada, mas é uma pregação muito impactante que nós vamos trazer muitas pessoas passando por um estado aí às vezes de desânimo, de tristeza, e nós vamos ver como o salmista reage a essa situação. Sintam-se todos devidamente acolhidos, cumprimentados. Vou pedir para os irmãos deixarem o like, para que os irmãos compartilhem esta live em seus grupos, em suas redes sociais. Vamos levar a palavra para muitas e muitas pessoas. E agora vamos dar início a este tema tão importante, tão relevante, que está exposto aqui no Salmo 42. É um salmo de clamor profundo, de alguém que sente a ausência de Deus e anseia por sua presença. Não sabemos quando os salmos foram reunidos em 5 livros, mas a separação remonta antes dos manuscritos mais antigos compilados no texto massorético. O Salmo 42 é o primeiro do livro 2. Olha que interessante. Então o Salmo 42, ele abre o segundo livro de Salmos. O texto é atribuído aos filhos de Corá, embora seja escrito na primeira pessoa do singular. Os descendentes de Corá se tornaram músicos e compositores de salmos a serviço do templo de Deus. Eles foram levitas fiéis que desempenharam um papel importante na adoração em Israel. Escreveram vários salmos, incluindo o 42 até o 49, o 84, 85, 87 e 88. Este Salmo 42 que estamos analisando expressa angústia, saudade espiritual e a busca por esperança em meio às dificuldades que parecem insuperáveis. Ele reflete a experiência de um coração que deseja intensamente estar próximo de Deus, mas enfrenta momentos de profunda tristeza e desânimo. Não se sabe exatamente a circunstância em que foi escrito. É possível, meus irmãos, que o salmista esteja lamentando todos os problemas que suportou em seu exílio e ora pela salvação. Ele lamenta o seu afastamento do templo de Deus e das festas que reuniam o povo, exprimindo o seu desejo de renovação da presença do Altíssimo. Os judeus sefarditas recitam o Salmo 42 na primeira e segunda noites das festas das cabanas, antes da oração da noite. No judaísmo, esse salmo é tradicionalmente recitado como uma oração pelo fim do exílio e para encontrar graça aos olhos dos outros. Em nossas traduções mais comuns da Bíblia, o salmo é composto de 11 versos, enquanto que no texto hebraico são 12 versos, pois a introdução é contada como verso 1. Na verdade, é o mesmo conteúdo. A Bíblia de Jerusalém também o apresenta com 12 versos, sendo o primeiro do mestre de canto, poema dos filhos de Coré. Ou seja, a Bíblia de Jerusalém conta aquela introdução, aquele subtítulo, como verso 1. E a maioria das traduções simplesmente colocam a introdução e começam a contagem a partir daquele que a gente está acostumado, a entender como primeiro verso. Alguns manuscritos hebraicos antigos têm esse salmo combinado com o
43. A tradução da Septuaginta de algumas palavras no verso 5 mostra grande semelhança com as palavras de Jesus durante a agonia no Getsemane, conforme registrado no Evangelho de Mateus, Mateus 26, 38, e no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 34. A gente já vai analisar também com mais detalhes o verso 5, na verdade, todos os versos. Nesta pregação, analisaremos cada versículo para compreender como podemos lidar com a tristeza profunda e renovar a nossa esperança em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui à introdução ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Corá foi um levita que, juntamente com outros israelitas, sofreu juízo divino por rebelião, conforme relato de Números 16. É bem conhecido esse relato de número 16, quando Corá acaba se aliando a Datã, a Abirão, para se moverem contra a liderança de Moisés e Arão. Contudo, meus irmãos, nem todos os filhos de Corá participaram de sua condenação, como vemos em Números 26, do 9 ao 11. A gente sabe que nesse episódio morreram 250 pessoas, a terra se abriu, engoliu alguns rebeldes vivos, desceu também fogo do céu, Deus se irou contra Corá, contra Datã, Abirão, porém, nem todos os filhos de Corá foram condenados, nem todos participaram de sua rebelião. Nós vemos neste relato, Números 26, 9 a 11, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. Corá é considerado o líder da rebelião. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. Mas no verso 11 nós vemos o seguinte: a descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Então ele deixou descendentes vivos que continuaram a sua linhagem. No reinado de Davi, seus descendentes se tornaram líderes do canto de salmos na casa de Deus, no templo, o que nos remete à maravilhosa graça do Altíssimo. É claro que na época de Davi ainda era o tabernáculo. O templo realmente foi construído por Salomão, mas já havia o tabernáculo e Davi trouxe esse tabernáculo para Jerusalém. Então, no reinado de Davi, os descendentes de Corá se tornaram esses líderes dos cânticos de salmos na casa de Deus, o que nos remete à maravilhosa graça do Altíssimo. Podemos ver um trecho aqui de 1 Crônicas 6, do 31 ao 37. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministravam o louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. 33. Esses são os que ministravam junto com seus filhos. E aí, no versículo 37, nós vemos a menção da filiação de Corá. Termina assim: filho de Ebiasaf, filho de Corá. O Eterno não pune os filhos pelos pecados dos pais,
mas visita a iniquidade até a terceira e quarta geração daqueles que o desprezam, daqueles que o abandonam, que não o obedecem. Mas, se os filhos servem a Deus, é claro que eles serão recepcionados, é claro que eles farão parte do povo do Altíssimo e não serão punidos pelos pecados de seus pais. Agora vamos começar pelo verso 1. Nós fizemos aqui a introdução, explicando por que a introdução fala que é um salmo dos filhos de Corá, e explicamos também a permanência da linhagem da descendência de Corá. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu, segundo Números 26:11. Agora sim, Salmo 42, verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Uma passagem muito conhecida. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Na Bíblia de Jerusalém, meus irmãos, o versículo começa da seguinte forma: como a corça bramindo por águas correntes. E na Almeida Revista Atualizada, como suspira a corça pelas correntes das águas. A título informativo, a corça é a fêmea do veado. Cervos, veados e renas são mamíferos que pertencem à família Cervidae. O profeta Abacuque faz menção ao cervo ao final do seu livro. Olha que interessante, Abacuque 3:19. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. A referência ao cervo ou corça indica agilidade, destreza e segurança ao caminhar, mesmo em terrenos difíceis. O cervo é um animal que consegue se movimentar com facilidade em montanhas e lugares escarpados, sem escorregar ou cair, mas na verdade não pode ficar sem as águas correntes. Então o cervo, ele tem esta habilidade, ele consegue se movimentar com facilidade em lugares montanhosos, escarpados, sem escorregar ou cair, mas não pode ficar sem as águas correntes. O cristão também precisa se movimentar neste mundo caído, cheio de obstáculos, pedras e montanhas, no sentido figurado, é claro, e também sem escorregar ou cair. E o cristão não pode ficar sem a presença de Deus, não pode ficar sem os rios de águas vivas que fluem do interior de quem tem o Espírito Santo. Então nós vemos aqui esta semelhança entre o cervo, entre a corça e o cristão. Nós também não podemos ficar sem os rios de águas vivas que fluem do nosso interior, que é o Espírito Santo, senão não temos a verdadeira vida. O cervo não sobrevive sem as correntes das águas e nós não sobrevivemos sem as águas vivas que fluem do nosso interior. A imagem da corça sedenta buscando água representa o profundo desejo da nossa alma por Deus. Assim como a água é essencial para a vida física, a presença de Deus é essencial para a vida espiritual. No texto hebraico, a palavra traduzida como anseia expressa o fervor do desejo que uma sede extrema pode criar em um animal quase esgotado, em fuga de lobos vorazes perseguidores. Então esta é a imagem aqui, uma imagem muito forte. O doutor William Thompson, que foi um missionário protestante americano
que trabalhou na Síria otomana no século XIX, escreveu em seu livro Land and the Book, volume 1, página 253. Olha que interessante o que o Dr. William Thompson escreveu quando ele esteve na Síria otomana. Vi grandes bandos desses servos ofegantes reunidos em torno dos riachos nos grandes desertos da Síria Central, tão subjugados pela sede que você poderia se aproximar bastante antes deles fugirem. Então a sede deles era tamanha que, mesmo tendo medo da aproximação do homem, mesmo sendo animais um tanto quanto ariscos, precavidos, eles permaneciam nas águas e deixavam até de empreender a fuga. Jamais encontraremos satisfação em nada além do próprio Deus. Muitas vezes tentamos saciar esse anseio com coisas passageiras, como sucesso, bens materiais ou prazeres momentâneos. Entretanto, apenas a comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo pode realmente preencher o nosso vazio. Para aquela corça, nada poderia saciá-la que não aquelas águas límpidas, correntes. Se você oferecesse qualquer outra coisa para ela, ela não teria interesse, ela não teria essa necessidade proeminente, essencial, indispensável. Para nós, Deus é indispensável. É Ele que nos preenche, que nos dá verdadeira paz, alegria do Espírito Santo, propósito, satisfação, sentido da vida. Qualquer outra coisa que nos ofereçam, é claro que nós precisamos de coisas materiais, do pão físico, mas a verdadeira satisfação está nele. Vamos voltar aqui para o paralelo da corça. Com o passar dos dias, a corça começa a exalar um odor forte que é facilmente percebido pelos seus predadores. Para se proteger, o animal se refugia em águas correntes, deixando apenas o focinho para fora. Então ela não apenas sacia a sede com aquela água límpida e corrente, como também ela neutraliza o odor nas partes mais profundas, deixando apenas o focinho para fora. Enquanto a corça está submersa, os predadores ficam na margem esperando, mas se cansam e vão embora sem sucesso. Ela busca as águas correntes, a parte mais profunda dos córregos que correm em vales, que são limpas e renovadas constantemente, em vez de águas paradas e contaminadas. Isso nos ensina que devemos buscar uma relação dinâmica e constante com Deus, baseada em uma fé viva e verdadeira, e não apenas em rituais religiosos sem significado. Precisamos cultivar um relacionamento profundo com o Altíssimo, onde nossa alma se alimenta da sua palavra e da comunhão diária com Ele, por meio da oração, da obediência, da santidade, permitindo que Ele nos renove e nos fortaleça a cada dia por meio de nosso Senhor Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, por meio de nosso sumo sacerdote, nosso advogado, nosso fiador e redentor. Agora, vamos para o Salmo 2. Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha que interessante, irmãos. Na tradução literal do hebraico, na parte B do verso 2, está escrito: quando virei e verei a face de Deus, Ereh Penei Elohim.
Não sei pronunciar exatamente o hebraico, mas está escrito isto, né? Quando virei e verei a face de Deus. Ereh Penei Elohim. E na Bíblia de Jerusalém está constando: quando voltarei a ver a face de Deus. Podemos citar a seguinte nota C da Bíblia de Jerusalém em sua página 906. Abre aspas. Ver a face de Deus aqui quer dizer visitar seu santuário, o templo de Jerusalém, conforme Deuteronômio 31:11, Salmos 27:8 e seguintes. Fecha aspas, que nós estávamos lendo aqui a nota da Bíblia de Jerusalém. Então, ver a face de Deus aqui quer dizer visitar seu santuário, o templo de Jerusalém. Em Deuteronômio 31:11 está escrito: quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Então a gente percebe que no contexto cultural do hebraico antigo, ver a face de alguém significava ter acesso direto ou comunhão íntima com essa pessoa. Ver a face pode significar estar na presença de alguém, já que em hebraico a palavra panim, ou seja, face, também pode indicar presença. Por isso que a gente vê essas variações de traduções. Na NVI, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, ou para me colocar na presença de Deus. Deuteronômio 31:11 fala: quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, ao seu Deus. E numa tradução mais literal, como na Bíblia de Jerusalém, quando virei e verei a face de Deus. Mas nesse sentido de se apresentar, vejamos, por exemplo, um trecho do Salmo 27 de Davi. Salmo 27, do 7 ao 9. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Davi está clamando pela presença, pelo auxílio de Deus, e não para ver a sua face literalmente. No livro de Êxodo está escrito, Êxodo 33:11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que significa isso? Moisés falava com Deus face a face. Face a face, nessa passagem, significa intimamente, mesmo porque Moisés nunca viu a face de Deus, mas apenas as suas costas. O Senhor disse a Moisés, Êxodo 33, do 20 ao 23, inclusive é uma passagem posterior a que nós acabamos de ler, a partir do 20, e acrescentou: você não poderá ver a minha face. Então, depois de estar escrito em Êxodo 33:11, que Moisés falava, que o Senhor falava com Moisés face a face, no mesmo capítulo, um pouco abaixo, no verso 20, e acrescentou: Deus, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então isso mostra que não era literal, como não é literal aqui no Salmo 42. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha,
e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então aqui a gente compreende que uma tradução literal do hebraico, quando virei e verei a face de Deus, é realmente no sentido quando poderei estar na presença de Deus, ou como foi a tradução da NVI, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, aqui no sentido de apresentar-se no santuário, no templo que havia em Jerusalém. Pois bem, meus irmãos, voltando agora para a parte A do verso 2, aqui do Salmo 42, o salmista proclama: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sabemos que a fome pode ser suportada por algum tempo. Existem pessoas que ficam dias sem comer e sobrevivem. Mas a sede severa é intolerável, de modo que todo esforço é feito para extingui-la. Então aqui a gente vê uma imagem de uma sede insuportável. O salmista anseia pelo momento de estar na presença de Deus, contando com seu favor, com a sua proteção, com a alegria que procede de teu Espírito Santo, algo que lhe parecia distante naquele momento. Esse clamor mostra que apenas Deus pode nos suprir. Não existe satisfação ou propósito fora dele. Não há desejo da alma mais intenso do que aquele que o coração piedoso tem por Deus. Não há desejo mais profundo do que aquele que é experimentado quando alguém que ama a Deus se sente excluído por qualquer causa da comunhão com Ele. O salmista provavelmente estava longe do templo, que era o local de adoração na antiga aliança, estava longe de Jerusalém e sentia falta de adorar a Deus no culto público da antiga aliança. Isso pode refletir um período de exílio, perseguição ou afastamento do culto. Talvez ele estivesse exilado ou sendo perseguido. Ele estava afastado forçosamente do culto público. Agora vamos para o verso 3, Salmo 42, 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? A palavra traduzida como lágrimas, no início do verso, está no número singular e significa literalmente choro. Aqui vemos a dor da alma angustiada. O choro representa o sofrimento contínuo. A ideia apresentada é que, em vez de comer, o salmista chorou. O estado descrito é aquele que ocorre quando a tristeza excessiva retira o apetite ou destrói o gosto pela comida e ocasiona o jejum. Em algumas traduções está constando: as lágrimas são meu pão. Ou seja, ele deixa de comer, ele entra em um jejum provocado pela tristeza, pela angústia, e passa a chorar, com o choro representando esse sofrimento constante. Essa tristeza, especialmente a tristeza pelo pecado, tira o desejo de comida e leva à abstinência voluntária. Podemos citar um trecho do Salmo 39, Salmo 39, do 7 ao 13. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o Teu açoite.
fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Então aqui o salmista estava sentindo no Salmo 39 aquela tristeza pelo pecado que ele havia cometido e pela mão do Senhor que estava caindo sobre ele, né? Pelo castigo que estava sobre ele. Por isso que ele fala no verso 10, afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. E no 11, tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Mas é claro, quando nós nos arrependemos, nós vamos ser disciplinados, corrigidos, castigados, mas depois nós sentiremos o alívio, né? O arrependimento verdadeiro, a confissão, o pedido de perdão, o abandono do pecado vai nos trazer alento e refrigério em um momento posterior. Por isso que ele fala, né? Desvia de mim os teus olhos, no sentido da ira, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Agora, meus irmãos, vamos analisar a parte B do verso 3 do Salmo 42, onde está escrito: pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? O próprio Senhor Jesus foi acusado de ter sido abandonado por Deus na crucificação, como já havia sido profetizado no Salmo Messiânico 22. Salmo 22, versos 7 e 8. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. As perguntas dos inimigos aumentam a dor, sugerindo que Deus estaria ausente. Em momentos de tribulação, o inimigo aproveita para semear dúvidas sobre a presença e o cuidado do nosso Pai Celestial. Então nós devemos estar alertas para não cairmos nessas ciladas do inimigo. Agora vamos para o verso 4, Salmo 42, 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Vamos ler essa passagem também na tradução Almeida Corrigida Fiel. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aqui o salmista recorda tempos em que adorava a Deus com alegria, mas agora se sente distante dessa realidade. No texto hebraico, quando ele fala choro angustiado, pode ser melhor traduzido como dentro de mim derramo a minha alma. Então a Almeida Corrigida Fiel ela está mais literal neste trecho. Isso é no sentido de que a alma em luto parece estar dissolvida, perdendo toda a firmeza, consistência ou poder, tornando-se como a água. O pensamento focado nos momentos de comunhão intensificava a tristeza, mas também servia como combustível para a fé, no sentido de que ele ainda poderia reviver esses momentos sublimes. Ou seja, não era uma mera lembrança do passado,
mas indicava um estado ou propósito da mente, uma resolução firme de manter essas coisas sempre em memória, impressas no coração, de modo que não pudessem ser apagadas pelo tempo. Ele estava agora no exílio, estava longe do local de adoração, a casa de Deus. Nunca mais tinha ido com passos solenes para o santuário, acompanhado de outras pessoas, mas esperava novamente que isso lhe fosse permitido. Essa esperança animava e sustentava seu coração quando afundava em desespero. Ele ainda se juntaria à multidão nas alegres celebrações do culto público. Quando nós estamos passando por momentos de angústia, de uma tristeza profunda, entrando praticamente numa depressão, nós precisamos nos lembrar que Deus é bom, que Deus é fiel, que nós temos acesso ao lugar santíssimo por meio de Jesus, que Ele nos ouve, que Ele é compassivo, bondoso, perdoador. Nunca podemos nos esquecer da graça, do favor e da bondade de Deus, aquele que disse a Josué: nunca o deixarei, nunca o abandonarei, o que é replicado lá em Hebreus capítulo 13, no Novo Testamento. Então precisamos ter essas coisas em mente, como o salmista fez. Agora, o verso 5, Salmo 42, 5. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos ler também na tradução Almeida Corrigida Fiel. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Mais uma vez a gente vê que no literal, no hebraico, é mencionada a face de Deus, mas a gente sabe em qual sentido. Nós já estudamos acima. E eu quero trazer também para vocês a tradução da JPS, Sociedade de Publicação Judaica da América. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que gemes dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de seu semblante. Olha que interessante. No hebraico, o trecho "e por que te perturbas em mim" também pode ser traduzido "e por que gemes dentro de mim", com essa tradução da JPS, Sociedade de Publicação Judaica da América. Aqui o salmista começa a pregar para si mesmo. Ele reconhece sua tristeza, mas decide colocar sua esperança no Altíssimo. Ele não se rendeu aos sentimentos de depressão espiritual e desânimo. Em vez disso, ele desafiou esses sentimentos ruins e os trouxe diante do Criador. Olha que estratégia maravilhosa. Então a postura dele está longe da rendição que muitas vezes aprisiona a pessoa desanimada. Às vezes a pessoa está tão desanimada que ela se rende ao desânimo, à depressão, ela não quer mais saber de nada, ela vai ficar deitada, ela não quer mais buscar a Deus, mas nós não podemos retroceder, não podemos nos render. O salmista não se conformou com aquele estado emocional e reagiu. Ele não desistiu. E olha que muitas coisas o incomodavam. Distância da sua casa e da casa de Deus, os insultos dos incrédulos, memórias de dias melhores, ausência de emoções espirituais passadas, provações esmagadoras da vida e a resposta
aparentemente lenta da parte de Deus, aquele silêncio de Deus. Então a gente está colocando as referências dos versos, nós vamos deixar esta apostila depois revisada à disposição de todos. Quem é novo no canal, já se inscreve. Irmãos, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar esta live. Na descrição do vídeo, vocês encontram o link para fazer parte do grupo Telegram, o link para fazer o discipulado no site da Igreja de Deus, www.igrejadedeus.com.br. Vamos nos fortalecer na fé, na sã doutrina. Quanto mais nós compreendemos a sã doutrina, mais fortalecidos nós ficamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E também tem os links onde estão disponíveis muitas apostilas. Você pode baixar na nuvem. Portanto, assim que possível, nós vamos acrescentar esta também. Mas seguindo aqui. Ainda assim, ainda que muitas coisas o incomodassem, como nós listamos, era como se o salmista dissesse: essas não são razões boas o suficiente para ser derrubado quando penso na grandiosidade de Deus Todo-Poderoso, quando penso em seus feitos maravilhosos, no seu auxílio, na sua graça, benignidade e presença. As suas palavras, inclusive, lembram palavras de Jesus durante a agonia no Getsemane, conforme registrado em Mateus 26:38 e Marcos 14:34. Vamos trazer aqui Mateus 26:38. Disse-lhes então, Jesus falando aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, o cristão, em determinados momentos, ele vai sentir tristeza. Em determinados momentos, ele vai sentir uma tristeza profunda, extrema. É claro que ninguém deseja isso. Mas Jesus, nosso maior exemplo, ele não desistiu. Ele não desistiu de enfrentar a cruz, de enfrentar o açoite, a zombaria, por amor a nós. Ele orou ao Pai, que o consolou e fortaleceu. Deus enviou um anjo para trazer consolo a ele, para trazer fortalecimento, de modo que ele se levantou, de modo que ele se encheu ainda mais de fé, de unção, de poder da parte de Deus, e consumou a obra da redenção e concluiu a sua missão, terminou a jornada e foi exaltado, honrado, glorificado. Deus é totalmente digno da nossa esperança e confiança. Ele é perfeito, justo, compassivo e misericordioso em todos os caminhos. Então o salmista está pregando para si mesmo, ele está se questionando e ele fala: põe a sua esperança em Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A gente tem que ter essa mentalidade, mesmo em momentos de tristeza profunda. Interessante notar também que o salmista faz uso do paralelismo. Nós temos aqui uma playlist sobre as figuras de linguagem na Bíblia. O paralelismo é um recurso estilístico muito comum na poesia hebraica, onde a mesma ideia é repetida com palavras diferentes para reforçar o significado. Então ele faz o uso desse recurso que é bem comum nos poemas em sua oração. Ambas as perguntas, no início do verso, expressam a mesma aflição, intensificando o sentimento de angústia. Contudo, ele diz:
põe a sua esperança em Deus. Trata-se de uma expressão de fé e confiança no Senhor, algo que devemos sempre cultivar. A gente não pode simplesmente se render à angústia, à aflição e deixar de colocar a nossa confiança no Senhor. Por fim, meus irmãos, quando o salmista diz, ao final do verso, pela salvação da sua face, na tradução Almeida Corrigida Fiel, a palavra original, traduzida como salvação, está no plural, indicando que sua libertação seria completa, como se fosse dupla ou múltipla. E o significado da frase salvação de seu semblante, face ou rosto, é que Deus olharia favorável ou benignamente para ele. Podemos mencionar citações semelhantes nos Salmos 4, 21, 44 e 89, por exemplo. Salmo 4, 6. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Salmo 21, 6. Pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Salmo 44, 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem seu braço o salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Então, essa questão da face de Deus resplandecer sobre nós é o favor de Deus, é a ajuda, é a salvação. Salmo 89, 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Então aqui nós vemos que é uma figura de linguagem. Mas claro, os que forem salvos, que nós temos a esperança da salvação, se Deus quiser, se formos salvos, que é o que nós cremos e esperamos, aí sim nós veremos literalmente a face de Deus. Estaremos totalmente livres do pecado, estaremos revestidos de um corpo incorruptível e então poderemos contemplar no reino eternal a face de Deus. Agora, para concluir esse verso 5, mesmo em meio ao desânimo momentâneo, devemos lembrar que Deus é a nossa salvação por meio de Cristo, e nunca faltam razões para louvá-lo e adorá-lo com todas as nossas forças. Esse verso 5 fecha a primeira parte do Salmo, expressando a crença confiante do salmista de que Deus ainda intervirá no tempo certo e que seus problemas teriam um fim. Agora nós vamos para o verso 6, Salmo 42, 6. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. A menção de locais distantes indica um sentimento de exílio, de estar longe da presença do Senhor, longe de Jerusalém. Uma tendência comum, porém equivocada em tais momentos, seria ficar longe de Deus ou agir como se pudéssemos esconder nossos problemas dele. O salmista não fez nenhum dos dois, não cometeu tais erros. Ele escolhe lembrar-se do Deus vivo, decide se apegar ainda mais a ele, demonstrando que a fé não depende das circunstâncias, mas da decisão de confiarmos no Senhor. Agora o verso 7, Salmo 42, 7. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. A mesma passagem na tradução da King James Fiel, de 1611. Um abismo chama outro abismo ao barulho das tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e tuas vagas
estão sobre mim. Aqui nós vemos uma descrição poderosa e poética do desespero. Um abismo chama outro abismo, sugere que os problemas pareciam não ter fim, que uma aflição levava a outra, que as angústias eram muitas, como se fosse um ciclo de sofrimento contínuo. Podemos imaginar um mar revolto, quando suas ondas se agitam e sulcos profundos são formados em toda parte, nos quais os navios e as pessoas neles afundam e depois sobem e afundam novamente, sucessivamente e continuamente. Vagalhões ou vagas mencionados na passagem são ondas gigantescas e imprevisíveis, ondas irregulares que se formam quando o mar está bem agitado. O salmista transmite a sensação de afundar em uma tempestade de tribulações. O sofrimento parece esmagador, como ondas sucessivas que batem e não dão descanso. Ele quer dizer que estava sobrecarregado e que havia sido engolido pela acumulação de aflições. Essa metáfora de calamidade com águas é comum nas Sagradas Escrituras. Podemos citar trechos dos Salmos 88 e 124, por exemplo. Salmo 88, 6 a 7. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, como todas as tuas ondas me afligiste. Com todas as tuas ondas me afligiste. E Salmo 124, do 1 ao 4. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Então a gente vê que o uso das águas aqui relacionado a calamidades é muito comum, esse uso metafórico. Os israelitas eles estavam familiarizados com o rio Jordão que costumava transbordar. Nós vemos lá em 1 Crônicas 12:15. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens. Também Josué 3:15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Então, em determinadas épocas do ano, era comum o rio Jordão transbordar. As águas agitadas e inquietas fornecem uma ilustração das profundezas, das profundas tristezas da alma. Por isso falamos até hoje de oceanos de tristezas e também em sermos afogados na dor ou afogados em nossas lágrimas. É claro que é metafórico, né? Ser afogado na dor, afogado nas lágrimas. Isso nos lembra a aflição de Jonas, que de modo semelhante, porém no caso de Jonas literal, experimentou esse sentimento quando estava no ventre do grande peixe. Ele se viu literalmente cercado pelas águas, incapaz de escapar, mas ainda assim clamou ao Senhor. Jonas 2:3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Em nossas adversidades, irmãos, devemos lembrar que Deus ouve nosso clamor. Ele ouviu o clamor de Jonas. Mesmo quando sentimos que estamos afundando, Ele está perto. Jonas estava no fundo do mar, no interior daquele grande peixe, totalmente
cercado, abatido, mas Deus ouviu as suas súplicas e o livrou. E quando o salmista diz, voltando para o Salmo 42, as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim, ele reconhece que até mesmo as maiores dificuldades estão sob o controle do Eterno, do Soberano. Não eram ondas aleatórias, mas enviadas pelo próprio Altíssimo. Aquele que tem fé em Deus, ele sabe que as coisas não acontecem de forma casual, de forma aleatória. Quem é um verdadeiro servo de Deus, mesmo quando está sendo provado ou castigado, sabe que aquilo provém de Deus. Por isso que o salmista diz: as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Não eram simplesmente ondas que vieram do nada, não eram aleatórias. Às vezes, as tempestades vêm para nos ensinar algo, para provar e fortalecer nossa fé, às vezes em razão das nossas culpas, como vemos no Salmo 38:4, ou para nos aproximar ainda mais do nosso Senhor, como foi no caso de Jó. Nossa esperança não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em meio a esses problemas. Então a gente tem que ter isso em mente. Se nós somos servos de Deus, pode ser que passemos por provações, por dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições. No livro de Atos está dito que é necessário passarmos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. Então a gente tem que manter a confiança. Isaías escreveu, Isaías 43:2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Se hoje você se sente sobrecarregado por dificuldades, clame ao Senhor, assim como o salmista fez. Em todas as nossas adversidades, devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus e suplicar pela sua misericórdia por meio de Jesus. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele passou também por muitos percalços, provações, dor, tentações, porém sem pecar. Mas ele se compadece de nós. Deus conhece a fragilidade da nossa estrutura. Apenas devemos tomar cuidado para não cair da fé, para não abandonarmos ao nosso Senhor. Agora o verso 8, Salmo 42:8. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. E na tradução Almeida Corrigida Fiel, contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Mesmo em meio à dor, o salmista reconhece que Deus é a fonte de vida, que é o Deus de sua vida. Ele clama para que o amor do Senhor o sustente. Deus está conosco tanto de dia quanto de noite e nos dá força para continuarmos. O profeta Jeremias escreveu, mesmo em meio àquela aflição, após a destruição de Jerusalém, após muitos serem levados cativos, após o templo ter sido derrubado, Jeremias escreveu Lamentações 3, 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Devemos nos apegar ao amor de Deus. As tuas misericórdias
que se renovam a cada manhã. As noites representam os momentos de solidão, medo e incerteza, mas é nesses momentos que Deus nos dá um cântico, um louvor que brota do fundo da alma, mesmo em meio à intensa dor. Esse cântico pode ser uma expressão de confiança, apesar do derredor dele, tudo parecia estar desmoronando. Nós podemos citar uma passagem de Jó 35:10. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Outro exemplo encontramos no livro de Atos 16:25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Mesmo presos e machucados, Paulo e Silas louvaram a Deus na noite escura da prisão e Deus agiu de maneira sobrenatural. O louvor em meio à dor não é baseado nas circunstâncias, mas é baseado na confiança de que Deus está conosco e tem um propósito. Na parte final do verso, vemos que o salmista transforma sua angústia em oração. A oração é o caminho para experimentarmos a paz que só Deus pode nos dar por meio de Cristo. Em todos os momentos, podemos transformar nossa dor em oração. Paulo e Silas transformaram a dor física e emocional em louvor a Deus, em oração, e o Eterno agiu de forma sobrenatural. Nem sempre a gente vai ver a resposta de Deus de forma imediata, mas temos que aguardar o tempo de Deus, porque no tempo certo Ele nos responderá. Agora o verso 9, Salmo 42:9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? O salmista teve a confiança de chamar Deus de sua rocha, ou seja, seu lugar de segurança, estabilidade e força. Mas ele ainda sente o peso da opressão do inimigo. Isso reflete a realidade de muitos que confiam no Senhor, mas ainda exprimem algumas inquietações da carne. Às vezes a carne quer falar mais alto. Jó sentiu, em um momento de desespero, que Deus não estava respondendo ao seu clamor. Mas a verdade é que o Senhor estava sim no controle da situação e não deixaria ele perecer. Jó 19:7. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Em certos momentos mentais, em certos estados mentais, somos propensos a olhar apenas para o lado sombrio. Somos propensos a ver apenas o que é desanimador. Mas não podemos nos entregar a um estado de depressão. Davi proclamou no Salmo 18 em meio às suas lutas. Salmo 18, 1-3. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva. Minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. Então aqui Davi sendo perseguido ferozmente por Saul, praticamente todo o exército de Israel contra ele, ele passando por grandes tribulações, perseguições, dificuldades, ele não se entregou ao desânimo. Ele reconheceu que Deus era a sua força, o poder que o salvava, o seu alto refúgio. E no verso 3, clama ao Senhor que é digno de louvor,
estou salvo de meus inimigos. Então ele confiou que ele seria salvo e ele não deixou de louvar a Deus, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio àquela grande preocupação, aquele momento de fuga no deserto. No fundo, meus irmãos, o salmista aqui do Salmo 42, o filho de Corá, ele tem consciência de que Deus o sustenta, de que não o rejeitou completamente, mas sabe que a batalha ainda não acabou. Ele ainda caminha como alguém vestido com roupas de lamento, porém sobre a rocha eterna. Em Deus não há injustiça, pelo contrário, somos salvos por sua imensa graça. Salmo 25, 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Então, se nós esperamos em Deus, mantendo a guarda dos mandamentos, andando em santidade, em obediência, é certo que não ficaremos decepcionados. No tempo certo, seremos levantados, reerguidos. Aquela situação não duraria para sempre. Agora nós vamos para o verso 10, que é o penúltimo, Salmo 42, 10. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Na Septuaginta está escrito, no machucado dos meus ossos eles me censuram, e na Vulgata, enquanto eles quebram meus ossos, eles me censuram. As acusações, censuras e reprovações dos inimigos eram dolorosas e vexatórias. Os iníquos tentam nos derrubar da fé. É claro que também é uma figura de linguagem, quando ele diz, né, até meus ossos sofrem agonia mortal quando meus adversários zombam de mim. Ele está falando que aquela zombaria, aquelas acusações, aquelas reprovações causavam uma dor intensa, uma dor na alma. Elas eram dolorosas. O argumento dos inimigos era que se ele fosse verdadeiramente servo de Deus, Deus não o deixaria naquele estado. Jerusalém provavelmente estava em ruínas, o templo havia sido derrubado, o salmista estava exilado em terra estrangeira. O fato de estar supostamente abandonado seria a prova, entre aspas, de que ele não era filho de Deus. Mas aquilo não era verdade, meus irmãos. Deus não rejeita os que lhe amam e obedecem, mesmo se a pessoa estiver em cativeiro. Contudo, a dor do salmista era profunda, era intensa. Ele sentia o peso da zombaria dos inimigos que questionavam a sua fé. Isso nos lembra que a perseguição e as provações, elas podem ser intensas, mas Deus permanece fiel. Jesus passou por zombaria na cruz, pelo mesmo tipo de zombaria quando estava na cruz. Mateus 42, versículos 39 a 43. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Então a gente vê que Jesus ele sofreu talvez a maior das zombarias, como se Deus estivesse contra ele. Na verdade, não. Na verdade, Deus estava totalmente favorável a ele e ele havia se colocado no lugar
dos pecadores, nos nossos lugares. A esposa de Jó, um outro exemplo, a esposa de Jó, vendo seu sofrimento, sendo provavelmente usada pelo maligno, sugere que ele abandone sua fé e abandone o seu Deus. Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha como o inimigo tenta nos enfraquecer, tenta nos derrubar da fé, tenta querer falar que Deus simplesmente nos deixou, às vezes porque estamos passando por problemas financeiros, ou por um divórcio sem culpa, ou por problemas de saúde, ou porque estamos enfrentando várias dificuldades sucessivas na sequência. Você bateu o carro, tá vendo? Onde está o seu Deus? Peraí, como assim? Você serve a Deus e perdeu o emprego? Como assim você serve a Deus e está passando por dificuldade financeira? Eu tô aqui cheio de recursos, eu tô sendo abençoado, eu tô viajando, eu tô comprando, troquei de carro, você tá com esse carro velho. Então o inimigo ele tenta usar alguns fatores para zombar, para questionar onde está o nosso Deus. Bildad, um dos amigos de Jó, sugere que Deus é justo e que se Jó estava sofrendo, deveria haver pecado em sua vida, dando a entender que Deus não estava com Jó. Lá em Jó 8, do 3 ao 6, muitas vezes os cristãos sofrem esses mesmos tipos de acusações. Quando estamos sofrendo, o inimigo aproveita a ocasião para nos fazer duvidar da presença de Deus. Ele aproveita essas oportunidades, mas não podemos lhe dar crédito. Não podemos deixar as palavras dos outros abalar a nossa fé. Deus está conosco, mesmo em momento de silêncio. As pessoas podem duvidar, mas nossa fé deve permanecer firme e inabalável. Não podemos nos escandalizar com a zombaria dos ímpios, com a zombaria dos iníquos, daqueles que não têm fé. Este mundo não é um mar de rosas. Nós não estamos no jardim do Éden. Então, são esperadas tribulações, são esperadas aflições. Não quer dizer que Deus não está conosco. Pode ser que a gente esteja sendo castigado, por conta de pecados ou pelas consequências dos pecados, mas nós podemos nos arrepender, pedir perdão, e Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de nossos pecados. Agora vamos para o versículo final, para o verso final, Salmo 42:11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O Salmo termina com uma repetição do verso 5, enfatizando a importância de confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Ele reafirma sua esperança e sua decisão de louvar ao Senhor, a quem chama de seu Salvador. Vamos aqui para as considerações finais. O Salmo 42 nos ensina que é normal sentir angústia e sede espiritual, mas nossa resposta deve ser buscar a Deus com intensidade. Mesmo quando enfrentamos questionamentos, dor e distanciamento, devemos pregar a verdade para a nossa alma. Deus ainda é nosso Salvador e nossa esperança deve estar nele. Se você está passando por um período de desânimo ou sentindo-se distante de Deus, siga o exemplo do salmista. Clame ao Senhor, lembre-se das promessas dele e escolha confiar, mesmo quando não sentir a sua presença, a sua resposta. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus está à destra de Deus, advogando por nós, intercedendo por nós. E ele disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos.
Então Jesus nos permite o acesso ao Santo dos Santos. Que possamos aprender com esse salmo a transformar nossa dor em oração e louvor e nossa tristeza em esperança, sabendo que Deus não abandona os que lhe buscam e servem com sinceridade e sempre nos conduzirá de volta à sua presença por meio de Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho também tem o Pai. Até aqui, meus amados irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas se ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Amém. Eu conto com cada um dos irmãos para que deixe um comentário fixo, de modo que esta live possa ser impulsionada, de modo que o canal ganhe mais relevância. Agradeço os comentários. Quem esqueceu do like pode deixar agora, por gentileza. Fiquem todos na paz e na proteção do nosso amado Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.